Taylor Swift é dona da indústria da música, isso já foi meio que confirmado, por mais que tenha saído listas por aí dizendo que não, a gente ignora isso tudo e a gente sabe que ela é a indústria da música. E esse vídeo está sendo postado no dia 13 de dezembro, eu estou gravando, hoje é dia 8 de dezembro, o que quer dizer que hoje é o último dia do Eras Tour, que é essa turnê que ela fez que mudou a carreira dela completamente. É o que fez ela ser a dona da indústria mesmo, na minha cabeça. Porque antes ela já era gigante, mas agora ela conseguiu realmente... Meu pai sabe quem é Taylor Swift, sabe? Taylor Swift is the music industry. Sim, se ela não fosse tão grande, ele também ia saber porque eu vivo falando, mas você entendeu. Pra começar, eu gostaria de pedir desculpa pela qualidade do vídeo, provavelmente não vai estar tão maravilhosa, porque eu tô viajando, eu não tô na minha casa, então eu não tô com a minha filmadora, eu não tô com minha iluminação, eu não estou no local certo, então eu vou meio que improvisar pra poder fazer esse vídeo. Então, por favor, tenham paciência, mas não esqueçam de ver os outros vídeos que tem aqui no canal, já tem bastante vídeo. Eu falo normalmente sobre livro, filmes ou séries, mas também tô trazendo alguns outros vídeos sobre cultura pop, celebridades, como por exemplo esse, que é um vídeo de lore da Taylor Swift, um Taylor Swift 101, um vídeo que é com um propósito, que inclusive eu fiquei muito feliz que eu alcancei fazendo o vídeo de Ariana Grande, que eu fiz parecido também. É um vídeo que é falando basicamente sobre a carreira dessas celebridades, falando um básico assim pra quem quer aprender um pouco mais sobre. Eu tive um comentário no vídeo da Ariana Grande que foi exatamente o que eu queria, que era uma pessoa dizendo que encontrou o vídeo, quando ele começou a ouvir a Ariana Grande e gostou, ele procurou várias coisas pra poder aprender mais sobre ela e não tinha achado nada do tipo, e ele ficou muito feliz em encontrar, e eu gostaria que esse fosse um vídeo pra pessoas que estão entrando nesse mundo de Taylor Swift, ou então pra pessoas que são completamente apaixonadas e que gostam de encher o saco dos amigos e do namorado e dos pais, e que acham que deve dar uma aula sobre Taylor Swift pra eles, porque eu fiz isso. Eu obriguei meus amigos a assistirem essa aula que eu vou dar aqui, então você pode fazer o mesmo. Então é isso, antes de começar o vídeo, não esquece de se inscrever no canal, de ver os outros vídeos, de comentar, de compartilhar, de curtir o vídeo, enfim, fazer essas coisas todas que ajudam, porque engajamento é necessário. Eu gostaria de crescer no YouTube e eu faço conteúdos que normalmente são de mais de 40 minutos, então leva um tempo, leva pesquisa, leva paciência, então se você pudesse ajudar, ia ser ótimo para eu conseguir monetizar o canal. Eu tô com 2.500 inscritos no momento e eu gostaria de chegar até 5, então por favor me ajudem aí com essa meta. Então vamos lá, Swifts em treinamento. Isso aqui atrás de mim, como vocês podem ver, é meio que um relógio, e na verdade é o que aparece na entrada do The Eras Tour. E a coisa mais importante de todas, lembrar a todos que não existe uma cantora melhor do que a outra, um artista melhor do que a outra, de fato ser a melhor. Isso não existe, né? Vem da percepção de cada um. Então, se algum amigo seu é, por exemplo, fã de, sei lá, Kanye West, vai te dizer que Taylor Swift é uma bosta, aí você fala a ele, eu acho que o seu artista favorito é uma bosta, e tá tudo certo. O negócio não é sobre ser o melhor ou não, o negócio é falar bem de Taylor Swift. O negócio é a gente aprender sobre Taylor Swift, porque é uma aula de marketing, eu acho que todo mundo deveria ter. E vamos lá, nessa aula a gente vai estar falando sobre as eras de Taylor Swift, todas elas. Atualmente seriam tipo 11 eras, porque são 11 álbuns, mas tem as regravações. Mas, enfim, a gente vai falar basicamente desde o início da carreira da Taylor Swift. E como eu começo todos os meus vídeos, vamos começar pelo começo. Taylor Allison Swift nasceu dia 13 de dezembro de 1989, na Pensilvânia, só que ela se mudou pra Nashville e muita gente acha que ela é de Nashville. Na verdade, ela não é. Ela nasceu em uma fazendinha de árvore de Natal e depois, quando ela quis dar foco nessa carreira, ela se mudou pra Nashville e fez acontecer lá, mas ela não é de Nashville. O pai da Taylor Swift é o Scott, a mãe da Taylor Swift é a Andrea, que inclusive ela trabalha com marketing. Ela sempre trabalhou com marketing, o que quer dizer que ela criou muito bem a filha dela. E ela tinha uma vozinha chamada Marjorie, e ela era uma cantora de ópera. Então já mostra como Taylor Swift tinha meio que um dom que foi herdado, né? Veio da galera da família. E a família da Taylor Swift sempre foi bem assim de dinheiro. Nunca passaram problemas de dinheiro. Assim como eu falei no início do vídeo da Ariana Grande. A Ariana Grande também tem uma família que sempre teve dinheiro. A Taylor Swift também. Mas isso não quer dizer que elas não trabalharam que nem umas malucas pra chegar onde elas estão. A Taylor Swift escrevia músicas desde os 12 anos de idade. E ela sempre fala como na infância dela as grandes inspirações eram a Shania Twain, o grupo Dixie Chicks, a Dolly Parton e a Faith Hill. O que fãs mais novos provavelmente nem conhecem essa galera, e quem conhece sabe que é mais pro lado do country, o que faz sentido pra Taylor Swift porque ela começou com country. E falando de Taylor Swift em country, a gente começa a falar do debut, ou self-titled.
Enfim, o primeiro álbum da Taylor Swift. Aos 17 anos, no dia 19 de junho de 2006, a Taylor lançou esse primeiro álbum, onde ela co-escreveu todas as músicas. Lembrando que ela era uma menina de 17 anos. E ela já começou co-escrevendo todas as músicas, ela já começou fazendo composição desde sempre. A gravadora responsável por esse lançamento foi a Big Machine, que a gente tem um certo problema com ela, vocês vão ver em breve. Mas o álbum foi um estouro e ficou em primeira posição no Top Country da Billboard. A gente precisa lembrar que naquele momento não era muito normal menininhas fofinhas com carinha de diva pop tá fazendo um grande nome no country, e aí a Taylor Swift chegou meio que sendo inovadora nisso. Nesse primeiro álbum a gente teve músicas como Tim McGraw, Our Song, Teardrops on My Guitar e outras que, sendo muito sincera, a maioria dos Swifties não conhecem muito desse primeiro álbum, até porque eu acho que nem a Taylor Swift ama tanto ele que ele não tem um espaço especial no Eras Tour, né? Isso é meio estranho, eu acho. O primeiro álbum dela, vindo de uma menininha de 17 anos, obviamente eram várias musiquinhas sobre romancezinho, de se apaixonar pela primeira vez, e como é ter o coração partido, e essas coisas, que inclusive são temas muito utilizados em country também, então super casou, super deu certo, e fez esse álbum virar o que ele virou. Uma coisa que ela fez desde o primeiro álbum é soltar easter eggs, ou seja, soltar dicasinhas de coisinhas que podem estar indicando alguma coisa que vai acontecer mais na frente, ou alguma coisa que já aconteceu, lembrando, fazendo referência, coisinhas legais para fãs mais ansiosos e malucos que gostam de ficar criando teorias, conseguir se divertir. E nesse primeiro álbum, naquela cartilhazinha, né, a capinha dos CDs que antes, quem não sabe o que eu tô falando, sai desse vídeo que eu tô com raiva. Se você não sabe como era um CD, você é muito novo e eu não sei se eu gosto muito de você. Mas nas capas dos CDs tinha meio que um livreto, aí tinha as letras das músicas e ela já fazia uma brincadeirinha ali onde ela botava tudo de letra minúscula e algumas letras eram maiúsculas que formavam alguma frase, algum nome, alguma coisa. Como, por exemplo, ela botou em uma música em letras maiúsculas, acabavam formando a frase Date Nice Guys, tipo namore caras legais. Eu não sei se ela aplicou muito isso na vida dela, mas enfim. E essa brincadeirinha do primeiro álbum se tornou uma coisa insana que hoje faz por exemplo, o Swift Talk existir, que basicamente são pessoas insanas por Taylor Swift que ficam criando teorias loucas sobre várias coisas da carreira dela, como se ela quisesse falar alguma coisa pra gente, e a gente acha que super faz sentido porque ela botou, por exemplo, uma roupa de tal cor, isso claramente quer dizer que ela vai lançar tal coisa. E de vez em quando não é loucura, porque realmente acontece. Enfim, esse primeiro momento da carreira da Taylor Swift foi bem tranquilo, foi ótimo pra ela fazer o nome dela, as pessoas começaram a conhecer ela, mas eu mesmo conheci Taylor Swift a partir da era Fearless. 11 de novembro de 2008, ela lançou Fearless, esse segundo álbum que ela tinha 19 anos na época, que também foi pela gravadora Big Machine, e que também era um álbum country. Mas esse álbum furou aquela bolha ali do country e fez ela alcançar mais o público pop teen, e também chamou a atenção dos críticos, porque ganhou 4 Grammys, além de vários outros prêmios. E o legal é que ela estava envolvida na produção completa desse álbum. Até na parte do design gráfico, ela queria participar e dar os pitacos dela. E eu não tô dizendo que essa primeira capa é a coisa mais linda do universo. Mas, pra época era legal. Mentira, Taylor Swift sempre foi brega, sempre será. A gente aceita, a gente ama. Um momento pro meu cachorro brincar. Ok. E já nesse álbum tinham 7 músicas que ela escreveu completamente sozinha. Em Fearless a gente tem músicas como Love Story, White Horse, You Belong With Me, 15 e Fearless. Que, de novo, são várias musiquinhas fofinhas sobre primeiros amores, sobre coração partido. Mas aí ela já começa a falar umas coisas mais pessoais. Como, por exemplo, tem a música 15, que eu adoro, que conta sobre estar apaixonada aos 15 anos. Mas ela nomeia até a melhor amiga dela na música e fala sobre as experiências dessa melhor amiga dela. E aí a gente já começa a conhecer um pouco mais disso da Taylor Swift, de querer deixar os fãs dela muito próximos dela, a ponto de contar basicamente tudo que acontece na vida dela, através das músicas. Mas o álbum Fearless fez a gente conseguir ter um momento icônico pra cultura pop, que foi o acontecimento do VMA. O VMA de 2009 foi uma premiação que realmente fica na cabeça de qualquer pessoa que gosta de cultura pop, porque teve aquele momento icônico onde a Taylor Swift ganhou melhor vídeo feminino e o Kanye West achou que ele tinha o direito de subir no palco, tomar o microfone dela e dizer que quem deveria ter ganhado era a Beyoncé por Single Ladies. Nesse dia a gente aprendeu duas coisas. Primeiro, que o Kanye West é completamente desnecessário. E segundo, que rainhas são rainhas. E tem motivo pra Beyoncé ser Beyoncé, porque ela ficou chocada com tudo aquilo
E lembrando, a Taylor Swift tinha entre 19 e 20 anos. Era o segundo álbum da carreira dela, era o primeiro álbum que tava fazendo realmente muito sucesso. Ela era muito nova na indústria, além de ser muito nova de idade. E a Beyoncé já passou por tudo isso e ela viu aquela situação e ela ficou em choque e resolveu que depois, quando ela ganhou o prêmio dela na noite, ela deveria dar espaço pra Taylor Swift agradecer aos fãs dela, porque basicamente no momento dela ela teve um momento roubado e ela não conseguiu falar nada. Life. So I'd like for Taylor to come out and have her moment. Então eu sei que por um lado da internet a Beehive não gosta muito dos Swifties e tá tudo bem essa discussão saudável de fãs, de ter sua diva pop favorita, mas vamos lembrar que não é uma competição. Todo mundo é maravilhoso e a Beyoncé estendeu a mão pra Taylor Swift no início da carreira dela. Até atualmente, quando lançou o filme das turnês delas, elas estavam juntas, anunciando juntas. Então assim, chega de ódio, por favor, vamos se amar todo mundo. Bem, o que acontece é que muita gente que não gosta de Taylor Swift quer dizer que esse foi o momento que fez Taylor Swift virar Taylor Swift, fez o povo conhecer a Taylor Swift. Eu não concordo muito com isso, porque a menina já estava ganhando 4 Grammys nesse ano, ela já estava inclusive ganhando um prêmio, o Kanye West interrompeu ela enquanto ela estava ganhando um prêmio. Não era aquele negócio que ela era completamente desconhecida e aí no meio do nada ela bombou porque o brother fez uma cena. Claro que isso ajudou em números, né? As pessoas ficaram mais interessadas em saber quem era essa pessoa, o que é que tinha acontecido. Acho que é um pouco muito chato tirar a credibilidade do talento de uma pessoa pra dizer que a pessoa ficou famosa só por conta de um acontecimento. Na era Fearless, a Taylor Swift namorou não só o Joe Jonas, mas também o Taylor Lautner. Então vamos falar um pouquinho sobre esses relacionamentos, porque relacionamentos e Taylor Swift na carreira dela acaba criando conteúdo e é legal de se falar sobre. A Taylor Swift namorou 3 meses com o Joe Jonas, que é o irmão mais velho. Ele é o mais velho? Ele é o do meio. Kevin é o mais velho. Eu não sei. É um dos irmãos do Jonas Brothers. Eu nunca fui fã de Jonas Brothers, então não sei. E eles tinham a mesma idade, eles estavam naquele mesmo momento de super famosinhos, artistas teens, pop, muito famosinho, todo mundo adorava. A Taylor, nesse momento, era muito amiga de várias menininhas da indústria. Ela começou uma amizade com a Katy Perry, ela já era muito amiga da Hayley Williams, da Paramore, por conta da mãe dela. E por mais que a Taylor Swift não fosse uma artista do Disney Channel, era como se ela fosse, porque ela tava ali inserida com a Demi Lovato, com a Miley Cyrus, com os Jonas Brothers, ela sempre tava naquele meinho. Mas esse relacionamento com o Joe Jonas acabou realmente trazendo pra ela uma das amizades mais duradouras dela, que é a amizade dela com a Selena Gomez. E era muito bom pra noticiar tudo isso, né? Os fãs jovens adoravam e eles estavam sempre todos juntos e tinha super fofoca entre eles. E aí, realmente, o pessoal adorou quando tinha uma fofoca para contar sobre o término deles dois. Porque o que acontece? A Taylor Swift resolveu dar uma entrevista magnífica no programa da Ellen, onde ela resolveu dizer como que eles terminaram. You know what? It's like when I find that person that is right for me and he'll be wonderful. And when I look at that person, I'm not even going to be able to remember the boy who broke up with me over the phone in 25 seconds when I was 18. Não tem como não gostar dessa criança atrevida, ela é muito ridícula e a gente ama. Pra o Joe Jonas, a gente suspeita, e eu vou deixar muito claro, todas as vezes que eu falar aqui que uma música é pra uma pessoa, é tudo suposição, tá? Porque Taylor Swift nunca falou, essa música é pra tal pessoa. Mas a gente já acredita que músicas como Mr. Perfectly Fine, Last Kiss, Better Than Revenge e Forever and Always são músicas que foram pra o Joe Jonas. Aí algum amigo seu nesse momento vai falar, nossa, essa menina só faz música pra homem, só faz música sobre romances que ela viveu. A gente responde assim, ela é uma artista que fala sobre a vida dela. Ela usa da arte dela para contar as sobrevivências da vida dela. E de uma forma muito linda, inclusive, Elizabeth Gilbert escreveu uma vez em um livro dela sobre como, mesmo após guerras, os psicólogos sempre falavam que quando as pessoas iam procurar terapia, ao invés de falar sobre, por exemplo, a guerra, o que estava acontecendo, sobre perder alguém ou qualquer coisa do tipo, elas falavam sobre amor. Amor é tema pra arte, a maioria das vezes. Então, se você acha um absurdo a mulher fazer fama contando sobre amores da vida dela, vai procurar o que fazer. E outra, vai procurar o resto das músicas da Taylor Swift, porque ela tem várias músicas sobre várias coisas, principalmente sobre saúde mental. Então, se você tá falando que ela só faz música sobre homem, você é só mais uma pessoa que gosta de ter raiva de Taylor Swift, porque é legal falar mal de Taylor Swift e não conhece nada sobre. Bem, depois que o Joe Jonas e a Taylor Swift terminaram, ela acabou entrando em um relacionamento com o Taylor Lautner. Eles fizeram um filme juntos, eles se apaixonaram nos bastidores e acabaram entrando nesse relacionamento que é muito querido para nós Swifties. A gente gosta muito do nosso querido Jacob, até porque ele fez parte de Crepúsculo e ele faz parte da história de Taylor Swift. Então, assim, nós, menininhas millennials, a gente é apaixonado por ele. Eles namoraram por 4 meses. O Taylor Lautner, ele aparentemente foi um amorzão. E ele é um dos únicos homens que a Taylor resolveu falar em alguma música que
Você tá certo e eu tô errada. Ela era 3 anos mais velha que ele, e quando eles terminaram, ela meio que se arrependeu. Não sabemos exatamente o que aconteceu pra eles terminarem, mas aparentemente o Taylor Lautner era mais apaixonado do que a Taylor Swift, e ela acabou esnobando ele de alguma forma, e eles terminaram, mas isso foi ótimo porque rendeu pra gente a música Back to December, e não só a música, mas como a apresentação do, eu acho que é o AMA, eu vou procurar e botar aqui, onde ela faz um mashup dessa música com Apologize, e é uma das coisas mais lindas e maravilhosas que ela já fez na vida dela. Eu vou sempre amar esse momento. E desculpa, eu não sei como você poderia dizer que as músicas dela não são alguma coisa fora do normal, que as letras delas não são extremamente lindas, porque realmente Back to December é uma coisa muito linda. Vamos tentar traduzir aqui rapidinho essa música, só as partezinhas que estão aqui. Então essa sou eu engolindo meu orgulho, em sua frente te dizendo me desculpe por aquela noite. Eu volto pra dezembro toda hora. No final das contas, liberdade não é nada mais sentir sua falta. Se você me amasse de novo, eu juro que eu te amaria da forma correta. Eu volto pra dezembro e mudo minha própria ideia. Eu volto pra dezembro todas as vezes. Isso porque claramente em dezembro eles terminaram. Então, que bonitinho. Também ali no meio de Fearless e Speak Now, então antes de lançar o álbum Speak Now, ela teve um relacionamento nunca confirmado, mas muito claramente aconteceu com o John Mayer. Ela tinha 19 anos e ele tinha 32. Pra mim já começa a ficar muito estranho aí, porque uma pessoa de 30 anos ia querer estar em relacionamento com uma pessoa de 19. Eu tenho 30 anos. Pessoas de 19 anos me dão raiva. Desculpa se você é uma pessoa de 19 anos. Enfim, entrar em relacionamento com um adolescente, sendo que você não é um adolescente, porque a pessoa não tem nem 20 anos. Quer dizer, o que é isso? E eles namoraram por alguns meses, a gente não sabe, como eu disse, nunca foi nada muito confirmado, a gente não sabe exatamente o que aconteceu, como aconteceu, a gente só tem meio que ideias, mas eles acabaram colaborando em uma música, talvez se apaixonaram ali, tiveram um lancezinho deles, e a Taylor Swift escreveu, depois que eles terminaram, uma música com o nome Dear John, que é tipo, querido John, que era sobre namorar um cara mais velho, ele meio que manipular ela e tudo mais, e as pessoas achavam que ela namorava com o John Mayer. E aí ele achou que era um absurdo ela ter feito aquela música, falou em entrevistas, acabou depois até lançando Paper Doll, que é uma música pra esculachar ela também. Mas por que a gente chama Taylor Swift? Porque quando ele tava fazendo os comentários dele, ela fez uma entrevista e ela falou que achou muito presunçoso da parte dele achar que era sobre ele. A música é claramente sobre ele, mas ela é ótima. E ela finge que, tipo, quem disse que é sobre você? Oxa. Bem, Dear John é muito, muito provavelmente uma música feita para ele. The Story of Us. E a gente meio que acredita que Would've, Could've, Should've também é meio que tem a ver ali com aquele relacionamento. Meu cachorro passou aqui, olhou minha blusa, cheirou, e eu gostaria de dizer que essa blusinha que eu estou usando aqui, eu não sei se dá pra ver daí, mas eu vou botar vídeos passando aqui. Sempre que eu faço vídeos aqui, ou que eu tô criando conteúdo, normalmente eu tô de t-shirt, porque eu vivo de t-shirt, e eu amo t-shirts do tamanho do universo, que tipo assim, quase não dá pra ver o short jeans por baixo. E eu fiquei apaixonada pelas blusas da marca Entre Palavras, e é basicamente uma marca de t-shirts para leitores. As estampas são temáticas de coisas envolvendo a literatura, e eu sei que grande parte das pessoas que gostam de Taylor Swift também gostam de ler, até porque uma das melhores coisas que a Taylor Swift faz na vida dela é escrever, e as músicas dela poderiam ser um livro de contos, e a gente ia ficar super feliz. Então, se você achou interessante alguma dessas blusinhas que apareceram aí, entra no site, vocês têm desconto. As blusas são de algodão, são de produção nacional, são super confortáveis e são levinhas. Se você é de, por exemplo, Salvador, como eu sou, ou qualquer lugar, porque no momento eu tô morando em Campinas, em São Paulo, e deveria estar um pouquinho mais de boa, mas o que acontece? Calor do cacete, em qualquer lugar do Brasil eu acho que tá calor do cacete, então essas blusinhas são ótimas, porque fica arrumadinho, você fica confortável e você não morre de calor. Então, assim, essa é a minha super dica. Eu uso tamanho 3G, porque assim, eu gosto delas imensas, como eu disse, mas tem uma numeração imensa, tem uma grande variedade de estampas também, então para um pouquinho, vai lá no site, dá uma olhadinha e vê se você se interessa por algum. Bem, vamos voltar pra Taylor Swift e já vamos passar pra era Speak Now. 25 de outubro de 2010, nossa queridíssima Taylor Swift, aos 21 anos, lança Speak Now. O álbum, que também foi lançado pela gravadora Big Machine, teve todas as músicas escritas por ela. Isso porque quando Fearless fez aquele sucesso que fez, alguns críticos quiseram meter dedo e falar como ela é uma criança e que poderia ser um produto montado ali pra estar fazendo esse sucesso todo. Mas a Taylor Swift quis deixar muito claro que ela escreve desde os 12 anos, ela sempre se envolve muito no projeto dela, os projetos dela são muito autorais, então com licença eu vou fazer um álbum inteiro e vou escrever tudo. E foi isso que ela fez. Speak Now ganhou 2 Grammys. A gente tem músicas aqui como Mine, Back to December, Meme, Long Live, Enchanted, Speak Now e Dear John.
Como vocês podem ver, tem algumas músicas para alguns desses namorados que ela teve nessa época entre Feelers e Speak Now, mas também tem músicas extremamente lindas sobre basicamente a carreira dela, como Long Live, que é, desculpa, uma perda que a gente ainda não superou. Vamos tirar só um segundo pra gente poder entender um pouquinho dessa música. Olha que coisa linda. Me prometa isso, que você vai ficar do meu lado pra sempre. Mas, se for da vontade de Deus e o destino intervir e forçar a gente a um adeus, se você tiver filhos algum dia, quando eles apontarem pras fotos, por favor, diga a eles o meu nome. Diga a eles como a plateia ia à loucura. Eu acho um absurdo essa música ter sido tirada do Eras Tour, porque ela é basicamente uma carta de amor para os fãs dela e pro momento que ela tá. E isso é o que a gente sempre quis. Ela tá com a banda toda dela, que é desde o início da carreira dela, todo mundo ali em cima daquele palco, na maior tour do ano da história. E eles conseguiram, juntos. Todo mundo chora, gente. Todo mundo fica arrepiado só de pensar. Eu acho absurdo ela ter deixado cortar essa música do Eras Tour. Sério, 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 sério. Entre Speak Now e Red, a gente teve alguns relacionamentos icônicos também da Taylor Swift. Afinal de contas, ela só entra em relacionamentos pra causar. E ela namorou o Jake Gyllenhaal. E é aquele ator maravilhoso que todo mundo acha muito bonito e maravilhoso. E ele é um bom ator mesmo. Mas o negócio é que ela tinha 21 anos e ele tinha 30. E aí, é aquele negócio que eu falo, porque uma pessoa de 30 anos queria namorar uma pessoa de 19. Homens são assim, é meio difícil de achar homem que presta, pra começar. Perdão se você é homem, mas eu acredito nisso. Ele é um homem mais velho, que tem acesso a namorar com meninas mais novas. Eles acham interessante namorar meninas mais novas, até porque esse tipo de homem que não presta gosta de manipular, e manipular menininhas mais novas é muito mais fácil. O Jake Gyllenhaal é um desgraçado. Eu realmente acho que não. Eu realmente não acho interessante uma pessoa de 30 anos namorar uma menina de 20. Mas, assim, todo mundo pode errar. Eu tenho 30 anos hoje, não sei o que é que eu tô fazendo. Eu acho que ele podia não saber o que é que ele tá fazendo. Eu não sei, a gente não sabe muito o porquê ele seria esse filho da mãe tão grande, tirando pelo fato de que a Taylor Swift se apaixonou real oficial de fazer uma música de 10 minutos pra ele sobre um relacionamento de 3 meses. Então, a gente gostaria de ficar mais do lado de Taylor Swift, até porque All Too Well é uma obra de arte. Mas, o que eu acho? Ela é emocionada. Paciência. Namorou um brother mais velho que ela se apaixonou muito porque ele era um fofo. Afinal de contas, tem até boatos que dizem que ele fechou um cinema pra eles assistirem enrolados juntos. Ó, coisa mais linda. Ele fretava um avião pra poder levar ela onde ele tava. Enfim, ele era um amor, um gentleman. Mas talvez ela foi emocionada demais. Como ela diz em All Too Well, ele nunca disse o que realmente era amor. Mas talvez pra ele não era amor. Mas ela amou. E acontece. Mas ela fez 21 anos, que é tipo os nossos 18 anos aqui no Brasil, né? Ele não apareceu no aniversário dela. Quer dizer, que tipo de pessoa é essa? Que tipo de namorado é esse? Desculpa, gente, eu não consigo levar muito a sério. As pessoas querem odiar Jake Gyllenhaal. Eu acho que ele foi desnecessário, mas eu acho que foi necessário porque rendeu essa música magnífica, que é um hino para as pessoas emocionadas. E eu fico do lado de pessoas emocionadas. Eu acho que elas têm direito de ser emocionadas. Deixa elas serem emocionadas. Pessoas emocionadas fazem artes lindas. Então, se joguem mesmo. Gostaria de tirar um momento para falar de homem que presta agora. Ed Sheeran. A amizade de Taylor Swift e Ed Sheeran é uma das coisas mais fofas da indústria da música. Ele abriu a turnê Red e desde então eles são best friends. Ele tem Red tatuado. Ele disse que ela mudou a carreira dele. Que quando ele precisa de conselho, ele liga pra Taylor Swift e ficam horas no telefone. Ela é a pessoa que dá os melhores conselhos. Inclusive, ele disse que eles passaram uma vez 20 horas no telefone. Eu não sei nem como isso é possível. Quer dizer, não dormiu? Eles estão sempre divulgando o trabalho do outro. Quando um lança alguma coisa, eles vão e postam. Eles estão sempre se apoiando. E eles fizeram parcerias que geraram músicas maravilhosas. Como, por exemplo, Everything Has Changed, Endgame e The Joker and the Queen. E falando em Red, vamos falar da era Red. 22 de outubro de 2012, aos 23 anos, também pela gravadora Big Machine, a Taylor Swift lançou o álbum Red. A coisa mais importante que vocês vão saber sobre Taylor Swift e a era Red, ela veio no programa da Xuxa. É mentira, tem muita coisa legal nessa era, mas vir na Xuxa é icônico demais. O que é dito por aí é que foram feitas mais de 30 músicas novas para poderem entrar nesse álbum. E aí eles fizeram a seleção que acabou virando o álbum Red. Por mais que muita gente tenha começado a seguir a Taylor Swift a partir da era Red, a crítica não ficou muito apaixonada não. Porque era um álbum que misturava muito do pop com country. Era como se ela não tivesse decidido o que ela queria da vida dela. Porque ela tava começando a migrar pro pop, mas ela ainda tinha aquelas raízes country dela. Mas meio que não era nada. Era um meio termo ali. E aí algumas pessoas não gostaram. Eu achei
achei incrível por ser aquele meio termo, mas enfim, algumas pessoas não gostaram e algumas críticas acharam meio ruim o álbum. Esse álbum trouxe músicas como We Are Never Getting Back Together, I Knew You Were Trouble, Everything Has Changed, 22, Red, All Too Well, então não tem como falar mal desse álbum. É o álbum que realmente grita o que menininhas de 22 anos estão passando na vida delas. Qualquer coisa é um grande problema que vai acabar, meu Deus do céu, o mundo vai acabar. Na era Red, quando a Taylor Swift tinha 23 anos, ela namorou com um menininho de 18 anos. Esse menininho sendo um dos cantores de One Direction, ou seja, Harry Styles. Eles tiveram esse relacionamento de vai e volta, que se a gente parar pra contar, foi mais ou menos ali em torno de 3 a 5 meses, no máximo. Então, de novo, ela é uma menina emocionada. E o que a gente precisa entender nesse vídeo, e pra vida também, é que não importa o tempo. As pessoas podem ter uma intensidade muito maior em um tempo menor, tá tudo bem. Acontece. Mas o relacionamento desse casal super icônico pop naquela época gerou músicas que mudaram a cultura pop. Gente, pelo amor de Deus, o que é style? Pro Harry Styles, a gente também acredita que músicas como I Knew You Were Trouble e Now That We Don't Talk são feitas pra esse relacionamento aí de 3 meses. Se você soube que a Katy Perry e a Taylor Swift não se gostavam e não entendeu o que é que aconteceu, teve uma época que elas estavam lançando música, soltando uma alfinetada uma pra outra, o que é que aconteceu? Eu vou explicar rapidinho aqui pra você. Lembra que eu falei que na época entre Fearless e Speak Now, ela tava super saindo com várias pessoas da indústria, fazendo várias amizadezinhas, e uma dessas amizadezinhas era a Katy Perry, então elas já eram amigas há um tempo. E o que acontece? Quando tava tendo a turnê Red, a Taylor Swift acabou tendo ali entre a equipe de dançarinos dela, alguns dançarinos que trabalhavam para as turnês da Katy Perry. Já eram meio que fixos dela, sabe? E aí, quando a Katy Perry foi fazer a turnê dela também, já tava tendo a Red Tour, e a Taylor Swift já tinha convidado esses dançarinos. Então meio que ficou como se a Taylor Swift tivesse roubado os dançarinos da Katy Perry. O que não foi legal. Não foi legal, ninguém tá dizendo que foi certo. Mas é isso, essa foi a treta. Mas, de novo, tudo bem, porque a gente teve músicas como Swish Swish, de Katy Perry, e Bad Blood, de Taylor Swift. Então, a cultura pop é isso. Coisas ruins acontecem e a gente ganha um grande hino. Se não é ruim, ruim de verdade, é uma tretinha ali, acho que é sempre válido. Mas aí, se tinha gente que ainda não conhecia a Taylor Swift, a partir da era 1989, todo mundo conhecia a Taylor Swift. 27 de outubro de 2014, a Taylor Swift lançava 1989, ou 1989, ou seja, o ano que ela nasceu. Ela tinha 25 anos e esse álbum também foi lançado pela gravadora Big Machine. Aqui foi como se ela tivesse dado uma resposta para as críticas que estavam falando que Red foi um álbum que as pessoas não estavam entendendo muito bem, porque ela estava naquele meio termo ali do pop ou do country, ainda tinha gente falando que era meio indie, enfim, ela resolveu falar, com licença então, eu vou fazer um álbum completamente pop. E vai ser pop, pop, chiclete dos pop, do pop, do pop genérico do popzão, entendeu? Ganhou o álbum do ano no Grammy. Trouxe pra gente músicas como Style, Wild Dreams, Shake It Off, Out of the Woods, New Romantics, Welcome to New York, Blank Space e Blood Blood. Eu acho que eu nem consigo pensar em um álbum de algum outro artista que tenha tantos singles, tantos hits em um álbum só. Shake It Off e Blank Space são músicas icônicas pra Taylor Swift porque ela pegou o que todo mundo da imprensa gostava de fazer, de encher o saco dela dizendo que ela só fazia música pra homem, que ela era uma pessoa que só namorava alguém pra poder depois terminar e fazer música, e achava que a vida romântica dela era assunto pra sair em qualquer matéria, dizendo como se a Taylor Swift estivesse namorando muito, muito, muito fora do normal. Aí ela pegou e fez músicas magníficas falando tipo assim, me deixa em paz, tá bom, vocês querem dizer que eu sou uma maluca? Eu sou uma maluca, eu sou exagerada, eu sou emocionada, eu sou isso aí mesmo, isso tudo. E aí, me deixa em paz. E na era 1989, a gente teve uma Taylor Swift que parecia mais estável, que poderia trazer uma era, assim, de muita calma na vida dela. Tudo parecia que poderia dar muito certo. O álbum bombou muito. Ela estava em um relacionamento com Calvin Harris, que é um DJ super conhecido. Em um relacionamento de mais de um ano, o que não era muito normal pra Taylor Swift. Ela tinha 25, ele tinha 30, não era uma diferença de idade muito grande. Ele sempre dizia que nunca ia colaborar com nada dela, porque ele não tava com ela pra querer fazer fama. Eles aparentemente estavam morando juntos, era uma coisa muito fofa, tinha tudo pra dar certo. Mas não deu. Primeiro, quando eles terminaram, era aquela famosa frase, né? Que acabou o amor, mas eles não brigaram, eles continuam amigos. Só realmente não tinha mais aquela paixão, aquele amor. Mas depois de um tempo a gente percebeu que teve umas infidelidades ali, que ele falou que nunca trabalharia com ela, mas que na verdade uma das músicas dele mais famosas, na minha opinião a mais famosa, porque é a única que eu conheço, eu acho, This Is What You Came For, na verdade foi composição de Taylor Swift. Ela botou um pseudônimo ali pra poder lançar a música e dizer que não foi ela que escreveu, só que depois de um tempo a gente ficou sabendo que era ela que tinha escrito. Mas o Calvin Harris, depois que saiu essa informação, ainda resolveu dizer que não, é mentira, ela não escreveu, ela não fazia parte de nada. Ele queria de qualquer forma dizer que ela não tinha colaborado com ele, que ele nunca ia querer colaborar com ela, mas foi ela.
de novo, tinha tudo pra ser um momento de estabilidade muito bom. A Taylor Swift resolveu que ela ia se empenhar às amigas dela, que ela ia parar de namorar, de que ela não queria saber de problemas, ela ia só sair com as amigas dela e curtir, viver a vida dela de boas com as amigas dela. E aí ela tinha um monte de amigas famosas e elas saíam pra todos os lugares. Até ficou famoso, né, esse grupo de amigas da Taylor Swift, esse squad, que um monte de gente ficou falando, nossa, mas são só meninas, tipo, muito modelos maravilhosas, todas lindas, magras, altas, como assim? Parece uma coisa muito legal, assim, pra publicidade, mas ela não parece ser amiga de toda essa galera, elas devem ser todas chatas e não se gostar. Ou era essa narrativa, ou a mídia queria dizer que, por exemplo, ela tava tendo um caso com a Karlie Kloss, ou com a Diana Agron. Quer dizer, a menina não tinha um momento de paz, qualquer coisa ela tava tendo um relacionamento. Ela entrou em um novo relacionamento com o Loki da Marvel, né, o Tom Hiddleston. Ele tinha 35, ela tinha 27, ele parecia ser esse gentleman, esse cavalheiro, esse homem magnífico, britânico, todo elegante, maravilhoso. Eles saíram de fériasinha bonitinho de casais amigos com Blake Lively e Ryan Reynolds. Ele usou a camisa icônica dizendo que ele amava Taylor Swift, mas aparentemente ele queria alguma coisa mais séria e ela não. E esse relacionamento durou aí por volta de 3 meses. Talvez, muito provavelmente teve infidelidade ali no meio também. Até porque 2 músicas muito provavelmente são para o Tom Hiddleston. Midnight Rain, que fala um pouco sobre tá nesse relacionamento onde ele quer alguma coisa mais séria e ela não quer. E Getaway Car, que fala de um relacionamento que meio que começou através de uma infidelidade e como que você queria que ele acabasse, né? Se começou assim, como que vai acabar? Então, será que ela tá afirmando que ela traiu Tom Hiddleston? Enfim, esse é um momento muito importante mesmo. 2 altos, vamos falar de karma. Porque os Swifties gostam de dizer que karma existiu. That karma's real. A gente não tá falando de karma do destino, do universo. Quer dizer, a gente também tá falando, porque a gente acredita nisso. Mas karma seria um álbum que ficou perdido por aí. É o que a gente acredita. Porque caso você esteja percebendo, quando eu tô falando as datas de lançamento dos álbuns, os álbuns de Taylor Swift eram lançados a cada 2 anos. E 1989 foi lançado em 2014. Ou seja, 2016 deveria vir um álbum novo, que a gente acredita que seria o Karma. Quando a Taylor Swift vai anunciar uma era nova, ela gosta de fazer coisas novas, né? De soltar aqueles easter eggs, né, de trazer algumas coisas que apuntem de que ela tá vindo com uma novidade. Prepara aí, fãs malucos, porque tá vindo alguma coisa nova. E ela ficou platinada, e ela tava numa vibes mais rock and roll, que fez a gente pensar, meu Deus do céu, vem um álbum da Taylor aí que vai ser vibes rock. E a gente tem algumas provas de que sim, isso existe. Provas não, porque isso é coisa de Swift maluco. Mas algumas ideias de que isso provavelmente existiu. Como, por exemplo, no clipe The Man, que é do álbum Lover, depois. A gente ainda nem chegou lá, mas a gente vai chegar. Tem uma parte do clipe que tem uma parede, tem o nome de todos os álbuns dela. E escrito Karma no meio. E PS, não só Karma em preto bem no meio, mas Karma em laranja em cima. Hoje em dia a gente sabe que Karma é o nome de uma das músicas de Midnight. Mas por que seriam 2 Karmas? Por que ela tá falando 2 Karmas? Talvez ela quer dizer que tem uma música Karma e tem um álbum Karma? No clipe Look What You Made Me Do, ela fica dentro de uma jaula vestida de laranja, de novo, a cor laranja que tinha lá na parede, como se aquele laranja estivesse preso em uma jaula. Todos os álbuns de Taylor Swift, você deve ter percebido também pelos slides, tem meio que uma cor que representa. E o laranja a gente acredita que representaria o karma. Quando teve uma ação da Taylor Swift com o Google, ela botou alguns easter eggs em uma imagem e tinha um cofre que era laranja. E a gente vai aprender que com regravações a Taylor Swift traz novas músicas, que ela chama de músicas que vêm do cofre, que são músicas que nunca foram lançadas, que ela tem lá engavetado, mas que nunca lançou. Então, coisas que ela nunca lançou ficam dentro de um cofre, como por exemplo Karma. Mas por que Karma não aconteceu? Porque Kanye West voltou pra vida de Taylor Swift. Esse homem é um demônio. Não só ele, mas a mulher dele também resolveu participar dessa vez. A Taylor Swift, como uma boa menina, resolveu que ela ia perdoar o Kanye West por conta de todo aquele acontecimento do VMA de 2009. Inclusive, o Kanye West recebeu uma premiação e ela foi e apresentou, falou super bem dele, parecia que eles estavam muito fofos, a paz tinha reinado, todos eles se amavam. Ela, Kim, o Kanye, todos mundo eram muito amigos, muito fofos, juntinhos. O que aconteceu? Talvez eles não estavam tão amigos, porque o Kanye West foi e lançou uma música chamada Famous. E não só lançou a música, ele lançou um clipe, e nesse clipe tinha ele e várias outras celebridades em uma cama, todos nus, eram bonecos de cera, mas enfim. E ali do ladinho dele tinha a esposa dele, de costas, e a Taylor Swift estava ali,
bem Noela, bonita, do lado dele. Ele teve permissão pra isso? Não, ele não teve permissão pra isso. Mas a Kim Kardashian, ela é muito boa no marketing também. E ela conseguiu fazer o mundo comprar uma narrativa que não era muito verdadeira, mas na época parecia ser. Nessa música, o Kanye fala: eu ainda acho que eu e a Taylor vamos transar. Afinal de contas, eu que fiz essa vadia ficar famosa. Que lindo, né? Muito bonito. A Kim quis dizer que a Taylor aprovou essa música, porque ela tinha uma gravação de uma ligação do Kanye West com a Taylor Swift mostrando a música. E quando o clipe foi lançado e a música foi lançada e a Taylor Swift falou que não gostou, ela resolveu que ela deveria ir no Twitter dela e postar essa gravação, mostrando que ela sabia sim. Na época, o que ficou parecendo era que a Taylor era só uma menininha insuportável que estava falando mal do Kanye West, sendo que ela tinha aprovado aquela música. Então a Kim Kardashian fez um tweet com um monte de cobra, dizendo que a Taylor era uma cobra. Ela fez todo mundo querer chamar a Taylor Swift de cobra, e aí veio o cancelamento da Taylor Swift. A Taylor resolveu desaparecer. Nesse meio termo aí, quem resolveu ficar brincando com a cara dela? Justin Bieber. Não sou fã de Justin Bieber, mas respeito o brother, então não vamos falar mal dele aqui. Todo mundo que conhece Justin Bieber sabe que ele teve um relacionamento de idas e vindas com Selena Gomez. E eu já disse que Selena Gomez é uma das melhores amigas de Taylor Swift. Quando a gente tem uma melhor amiga que o namorado fez merda, a gente odeia esse ex-namorado, né? A gente não gosta dele. Então a Taylor Swift não gostava do Justin Bieber, porque ele fez merda com a Selena Gomez. Mas o negócio é que o Justin Bieber era muito amigo de quem? Do Kanye West e do Scooter Braun. E ele resolveu fazer um FaceTime com o Scooter Braun e com o Kanye West, tirar um print, botar no Instagram e botar a legenda: Taylor Swift, what up? Como se dizendo que estou fazendo uma call aqui com caras que você odeia e obviamente a gente está falando de você. Mas Carol, que diabos é Scooter Braun? Como vocês podem ver nesse slide, ele trabalhou com artistas como Ariana Grande, Demi Lovato, Justin Bieber e Kanye West. Ou seja, ele é um empresário da música tantinho pequeno, né? Ninguém conhece esse homem, ele não tem muito poder, imagina. Então guardem aí, esse empresário aí grandão da música, ele não gosta da Taylor Swift. E por conta dessa treta toda com o Kanye West e com a Kim, a Taylor Swift ficou fora do radar da galera por quase 2 anos. Ela não aparecia publicamente para nada. Foi tipo assim, Taylor Swift is offline. Inclusive, ela apagou todos os posts dela no Instagram. Todo mundo ficou, o que aconteceu? E o que aconteceu é que ela postou um diacho de uma cobra. E aí chegou ao mundo Look What You Made Me Do. Look What You Made Me Do, eu acho que é um dos clipes da Taylor Swift mais cheios de easter eggs da vida dela. A gente tem aquele momento que eu já falei da jaula com ela de laranja ali dentro. Tem no início ela de zumbi caindo de uma cova que tem uma lápide dizendo: aqui já a reputação de Taylor Swift. Ela tá fazendo graça com a desgraça dela, eu amo. Aparece ela tomando um chazinho ali cheia de cobras, porque ela foi chamada de cobra e ela está assumindo então, sou a rainha das cobras. Ela talvez jogou um shade ali pra Katy Perry, porque ela bate um carro com um cabelinho, tava muito parecendo com o da Katy Perry e segurando um Grammy. Quem nunca ganhou um Grammy? A Katy Perry. No meio de todas essas maluquices da vida dela, também aconteceu dela ter sido processada. E quando ela entrou com esse processo, ela pediu apenas $1. E quando ela aparece no clipe em uma banheira cheia de diamantes, cheia de pedras preciosas, tem $1 ali. O pessoal gostava de falar que ela tinha um squad de amigas que eram muito perfeitinhas, muito modelos plastificadas. Ela resolveu botar isso no clipe também. E no final ela tira sarro com todas as eras dela. Mas o legal é que atrás a gente vê um avião, ou seja, algo ia decolar, mas ela corta as asas do avião e escreve Reputation por cima, que é o nome desse novo álbum, dessa nova era dela. Mas será que esse avião que ia decolar, que ela acabou cortando as asas, não era o Karma? 10 de novembro de 2017, a gente chega à era Reputation. Aos 28 anos, também pela gravadora Big Machine, a gente teve um álbum que brinca um pouco mais com o rock, que brinca muito com vingança. Um álbum de comeback dela, depois desse tempo aí fora da mídia. Esse álbum trouxe hits como Ready For It, Endgame, I Did Something Bad, Don't Blame Me, Look What You Made Me Do, Getaway Car e Delicate. E como eu disse, é um álbum que fala muito de vingança. É um álbum que fala muito de tudo que ela passou, de como ela foi cancelada e pera aí, eu vou dar a volta por cima. A gente vê que todas as letras são muito carregadas de raiva, de rancor. Que na verdade, não todas. A gente gosta de dizer que Reputation é esse álbum de raiva, de vingança dela, mas muitas das músicas de Reputation são de amor, porque ela estava apaixonada pelo Joe Owen. Quem é Joe Owen? Pois é, eu também não sabia, eu só sei por conta dela. Ele é um ator que eu não conheço muita coisa que ele fez, não. Mas ela tinha 27 anos, ele tinha 26, e eles entraram em um relacionamento de 6 anos. A gente gosta de dizer que é um namoro bolha, porque eles namoraram bem ali na época de Reputation e depois que entrou a pandemia. Então o Joe Owen namorou com a Taylor Swift, que estava tentando fugir da mídia.
né? Na era Reputation, ela estava escondida. O álbum todo foi baseado no tema There'll be no explanation, there'll only be reputation. Não preciso de explicação alguma, só vai ter reputação. Então ela não fez grandes publicidades para esse álbum, ela não foi para os lugares para poder promover esse álbum. E na pandemia, ninguém saía muito de casa, né? Só que o problema é que Taylor Swift é Taylor Swift. E quando acabou a pandemia, ela voltou a ser Taylor Swift. Esse relacionamento meio que não aguentou isso. Tiveram algumas idas e vindas nesse relacionamento que a gente ficou sabendo depois. E muito provavelmente infidelidades ali também. Mas esse relacionamento trouxe coisas inovadoras pra Taylor Swift, como por exemplo, ele compôs algumas músicas com ela. Foi um relacionamento de bastante tempo que não era normal pra Taylor Swift. Ela se mudou pra Londres pra ficar perto dele. E ele realmente queria dizer que ele não quer nada da fama da Taylor Swift. Não aparecia nas coisas com ela. Ele não aparecia em nada com ela. O que acabava sendo um pouquinho estranho também. Porque tudo bem que você não quer a fama dela. Eu entendo, que bonito, que generoso da sua parte. Mas quando ela tá tendo grandes momentos, ela não pode nem dividir com o namorado dela, porque ele não quer aparecer na mídia com ela. Eu não concordava muito com isso, não. Muita gente não gosta do Joe Alwyn. Os Swifties querem dizer que ele é aquele ator desempregado, aquele namorado pobre da Taylor Swift, mas o que acontece é que ele deve ter sido um namorado bom pra ela por algum tempo. Afinal de contas, eles ficaram 6 anos juntos. Provavelmente os dois fizeram merda no relacionamento, e isso é humano. Eu acho que os fãs de Taylor Swift são meio injustos com o Joe Alwyn. A gente não faz a mínima ideia o quanto ele era bonzinho ou não, o que é que aconteceu, até porque o relacionamento deles foi muito privado. A gente tem várias músicas que contam a história do lado da Taylor Swift. A gente não sabe o que é que ele tem a dizer, porque ele não fala nada sobre. Então, sei lá, eu não gosto muito dessa ideia de odiar o Joe Alwyn, não. Enfim, tem algumas músicas que foram feitas para o Joe Alwyn com certeza, como por exemplo You're Losing Me, Paper Rings, Endgame, Gorgeous, Lover, Ready For It, London Boy e So Long London. Outras várias provavelmente também foram feitas para ele, mas a gente não tem muita certeza. Ficou meio que umas coisas meio, não sabemos se é pra ele, se é pro Matt Healy, enfim. Vamos deixar aqui essas aqui com mais certeza, mas tem várias outras que muito provavelmente foram pra ele também. Afinal de contas, foram 6 anos de relacionamento. Mas aí a gente vai falar do Scooter Braun de novo. E aí a gente vai ter uma mudança aqui nessa aula. Porque os próximos álbuns da Taylor Swift, por que eu tô falando toda hora que gravadora que lançou os álbuns? Porque os próximos álbuns não vão ser mais lançados pela Big Machine. Porque o que acontece? Quando você lança uma música, os masters, que são aquela gravação, né, que sai nas rádios, que sai nos álbuns, o direito desses masters, quem é que é dono desses masters, são as gravadoras. E a gravadora Big Machine vendeu os masters da Taylor Swift. Legalmente eles não fizeram nada errado. Eles não precisavam de aprovação dela. Eles não precisavam avisar ela nem nada. Mas o que acontece é que a Big Machine não era nada antes de Taylor Swift. Inclusive o pai da Taylor Swift investiu na Big Machine quando ela foi assinada. Ele ajudou aquela empresa a crescer. A Taylor Swift fez aquela empresa, basicamente. Então eles deviam um pouquinho de respeito a ela, sim. Porque eles venderam as masters dela para o Scooter Braun, que é esse empresário, que é amigo de Justin Bieber, amigo de Kanye West, que já falou mal dela em entrevistas e que claramente não gosta dela e que ela claramente não gosta dele. A Taylor foi justa? Eu acho que não. Ela basicamente ordenou os fãs dela a mostrarem a indignação deles nas redes sociais. Ela fez um tweet pedindo isso, que eu acho que não deveria incitar raiva em lugar nenhum, né? Mas tudo bem. Porque o que ela fez de muito certo foi ouvir Kelly Clarkson. Porque a Kelly Clarkson deu um conselho pra ela e falou assim: você fez essas músicas, tudo bem que eles têm direito sobre essa gravação, mas você pode gravar tudo de novo. E foi isso que ela fez. E por isso que a gente tá vendo os álbuns da Taylor Swift sendo regravados. E por isso a Taylor Swift virou o que ela virou esse ano. Por isso que a fanbase dela tá aumentando tanto. Porque ela começou a escrever quando ela tinha 12 anos. O primeiro álbum dela era quando ela tinha 17 anos. Então aquele álbum que falou com crianças de 17 anos naquela época, hoje em dia vai ser relançado e vai falar com as novas crianças de 17 anos. Então a fanbase da Taylor Swift tem as mulheres de 30 e poucos anos, que acompanharam ela desde o início, e tem crianças novas que estão chegando porque estão acompanhando um trabalho dela de 10 milhões de anos atrás, que falava basicamente a mesma língua dela. Então jogada de mestre relançar todas essas músicas, todos esses álbuns, porque não só faz as pessoas ouvirem novamente todas essas músicas, como ela lança também novas músicas que são dessa era. Todas aquelas que estavam engavetadas, que não foram lançadas, foram criadas naquela época, mas não foram lançadas, e agora ela pode lançar de novo. Ela pode voltar para aquele tema, ela pode voltar para country e fazer uma música e lançar, porque tem uma explicação. Tá sendo relançado um álbum que era na época country dela. Então em todos os álbuns que ela tá relançando, a gente tem The Vault Tracks, que são essas as músicas que estavam ali naquele cofre que agora estão sendo lançadas. E a gente
Swift já ganhou o Fearless, Red, Speak Now, 1989, todos eles agora já estão lançados Taylor's Version, que são as versões da Taylor, né? Então quando você for no Spotify, quando você for em algum lugar e você estiver ouvindo a musiquinha da Taylor, por favor, ouçam esses que tem entre parênteses Taylor's Version, porque quer dizer que ela que vai ganhar o dinheiro. Mas 2 álbuns ainda não viram a luz do dia. Quer dizer, hoje é 13 de dezembro. Pelo menos, enquanto eu estou gravando, 8 de dezembro, às 5h38 da tarde, ainda não tivemos o último show da Eras Tour, que eu realmente espero que essa senhora anuncie o Reputation. Enfim, a gente ainda tem 2 álbuns que não foram relançados, que é o debut, o Self-Title, o primeiro álbum dela, e o Reputation. Mas, depois que ela assinou com essa nova gravadora, a Republic Records, que vai lançar todos os outros álbuns dela, a gente teve o álbum Lover. Esse álbum foi lançado dia 23 de agosto de 2019, então presta atenção aí na matemática, ela ainda tava com o Joe Owen. E esse álbum é basicamente todo um álbum de amor, de romance, uma coisa fofinha da Taylor Swift. Ela tava apaixonada, minha galera, ela já tava livre daquela outra gravadora, ela só queria uma coisa bem good vibes. Ela lançou Lover, que muita gente não é muito fã. Mas é esse álbum borboleta dela. Ela quer dizer que ela deixou de ser uma cobra, ela passou a ser uma borboleta, ela voltou a ser o que era Taylor Swift. Uma coisa muito colorida, muito fofinha, muito amor, paz e carinho. É um álbum bem pop, com as músicas bem pop chiclete, quer dizer, Paper Rings é um saco, mas fica na cabeça, a gente gosta. E foi o álbum pop do ano no iHeart Music Awards. No Lover, a gente tem músicas muito conhecidas hoje em dia. Quando lançou Lover, elas não tiveram tanta atenção. Eu acho que depois do Eras Tour, como o Lover começa o Eras Tour, elas voltaram a bombar muito. Até porque o Lover foi lançado em 2019, era pra ter turnê, só que teve pandemia, então não teve turnê. Então ela abre o Eras Tour com o Lover pra meio que fazer essa homenagem àquele álbum que não conseguiu ter uma tour. Então aqui, com os 30 anos, ela tem esse álbum que tem músicas como Cruel Summer, Lover, The Man, The Archer, Miss Americana and the Heartbreak Prince, Paper Rings, You Need to Calm Down, Me, London Boy e Cornelia Street. A gente vê um álbum que, por mais que seja de relacionamento, de amor, a gente acha que é um álbum de amor para o Joe Owen, a gente vê muito um álbum que fala sobre várias pautas diferentes. A Taylor Swift nessa época tava querendo falar muito de política, e gente que diz que Miss Americana e Heartbreak Prince é sobre política. Eu não tenho esse entendimento todo para poder dizer isso. Na minha cabeça não faz sentido, mas pode ser. The Man não é sobre nenhum relacionamento dela, é uma música feminista maravilhosa. You Need to Calm Down é uma música pra comunidade gay e que ela fez um clipe maravilhoso com vários ícones da comunidade LGBTQ+. Fez desse clipe uma ação pra pedir uma petição pra poder pedir gay rights. Então assim, ainda tem muita gente que quer dizer que Taylor Swift se apoia na comunidade gay só pra poder dizer que ela é gay friendly. Chamar uma atenção pra causas necessárias de uma comunidade que não tem muita visibilidade é necessário, é bacana. É que nem fazer caridade e a pessoa tá fazendo caridade pra poder sair na mídia dizendo que tá fazendo caridade. Foda-se, a caridade foi feita. E eu não concordo que Taylor Swift se apoia na comunidade gay, sendo que ela não tem nada a ver com a comunidade, que ela não é nada próxima da comunidade. Tem um documentário da Taylor Swift na Netflix, a Miss Americana, que fala muito sobre como ela veio de uma cidadezinha do interior dos Estados Unidos, muito conservadora, e que ela sempre foi criada pra ser essa menininha certinha. E ela tá aprendendo agora que ela pode falar. Lá no topo do mundo, deveria ser uma responsabilidade apenas de entregar a arte dela, porque ela se comprometeu a entregar a arte dela, mas aparentemente hoje em dia pessoas com a plataforma muito grande são obrigadas a ter posicionamentos políticos e falar sobre eles toda hora. O que eu não concordo muito, mas entendo, e eu acho que a Taylor Swift faz um bom uso desse espaço dela. Em The Man, ela fala coisas como: eu seria uma líder sem medo, eu seria um tipo alfa. Quando todo mundo acredita em você, como é isso? Eu tô tão cansada de correr o mais rápido que eu posso, me perguntando se eu chegaria mais rápido se eu fosse um homem. E eu tô tão cansada deles me atacando. Porque se eu fosse um homem, eu seria o homem. Eu amo essa música, eu não acho que é uma música mimimi. Ai, uma artista branca, loira, rica, tá falando que ai, que difícil ser ela. Enfim, como se fosse um absurdo ela tá fazendo uma música dessa numa posição tão privilegiada como ela tem. Mas eu acho que, primeiro, a gente só pode falar sobre experiências nossas. Então eu acho que, por exemplo, se a Taylor Swift estivesse fazendo uma música sobre pobreza, a gente ia estar falando, a Taylor Swift não tá no lugar de fala dela pra ela tá falando sobre isso. Então acho que ela tem que falar sobre as vivências dela, sobre o que ela tem direito de falar, sobre o que ela entende. E eu não acho nada mimimi ela ter que fazer
ela e todas as divas pop terem que fazer muito, mas é muito, muito, muito pra chamarem a atenção. Elas têm que mudar de visual, de estética a cada 2 segundos pra chamar a atenção das pessoas, pra manter as pessoas interessadas. Como homens não precisam fazer muito. Por exemplo, o Drake é um dos artistas mais ouvidos, se eu não me engano, ele é o artista mais ouvido do Spotify. E quando que o Drake teve que se renovar na carreira dele? O Justin Bieber não lança nada há 10 milhões de anos e ele vai continuar sendo um dos artistas mais ouvidos, um dos artistas com maiores fanbases. Os homens acabam tendo sim um privilégio até no mundo pop, que parece que as mulheres que mandam no mundo pop, porque a gente tem muito mais artistas no mundo pop que são mulheres que chamam a atenção, mas elas têm que trabalhar muito, muito, muito pra chamar a atenção da galera. Enquanto eu acredito, na minha visão, os homens não precisam fazer tanto. 2 autos pra gente falar dos gatos da Taylor Swift aqui, porque inclusive eu já disse no vídeo da Ariana Grande, quando a gente vai falando de celebridades, a gente vai tirar um momento pra poder falar dos pets delas, porque eu sou uma pessoa que gosta muito de animais, eu tenho 2 cachorros, o da Ariana Grande, inclusive, eu acho que foi o segundo slide que eu já falei dos cachorros dela, porque eu gosto de cachorros e a Taylor Swift tem gatos, e eu não sou uma pessoa de gatos, mas a gente vai falar dos gatos dela agora. Isso porque em Lover tem uma música chamada Me, que muita gente não gosta. Mas no clipe Me tem um gatinho que, na verdade, foi um gatinho contratado para poder aparecer no clipe e ela acabou adotando esse gatinho. Então vamos falar dos 3 gatinhos da Taylor Swift. A detetive Olivia Benson, a doutora Meredith Grey e o Benjamin Button. Sim, todos têm referências a personagens de filmes ou séries. A gatinha dela, a Olivia, em uma reportagem que saiu há anos atrás, então ela pode estar valendo até mais, ela é dita como se valesse 97 milhões de dólares. Sabe quando a gente diz, tipo assim, o Neymar vale sei lá quantos milhões de reais? Faço a mínima ideia dessas coisas de jogador de futebol, mas é como se falasse isso, mas a gente tá falando da gata da Taylor Swift. Ela vale 97 milhões de dólares. Na pandemia, a Taylor Swift lançou álbuns gêmeos. Por que a gente fala isso? 24 de julho de 2020. Folklore é um álbum muito diferente de tudo que ela já tinha feito. Ele tem uma vibe mais folk, voltando ali um pouco pro country também, meio indie, assim. E ela dizia que todas as letras eram fictícias, foram coisas que vieram na cabeça dela, de coisas não reais. Que na época a gente até acreditou, porque no meio da pandemia ela tava com o Joe Owen e a gente acreditava que ela tava nesse relacionamento lindo e maravilhoso. Mas depois que eles terminaram e a gente ficou entendendo um pouco do relacionamento deles, como parecia que ela queria casar e ele não queria, a gente percebeu que algumas músicas muito provavelmente eram pra ele, e algumas talvez até pra o Matt Healy. O álbum Folklore foi um dos álbuns mais aclamados pela crítica da Taylor Swift, e ele ganhou o álbum do ano, o Grammy, e tem músicas como Cardigan, Exile, Betty, The One, The Last Great American Dynasty, My Tears Ricochet, August e Illicit Affairs. Tem várias outras, inclusive esse álbum tem um especial na Disney Plus, que é um especial que ela tá cantando todas as músicas e explicando o que cada uma das músicas quer dizer. Tem uma das minhas músicas favoritas de Taylor Swift, Mirror Ball também. Um easter egg legalzinho é que nesse álbum, as 3 filhas de Blake Lively e Ryan Reynolds, que é um casal muito amigo da Taylor Swift, o nome das filhas dele foram usadas como referência para personagens nas músicas dela, e elas têm letras fora do normal de lindas. The One é uma das coisas mais maravilhosas que eu já ouvi na minha vida, inclusive foi a minha música mais ouvida esse ano no Spotify. E a música Peace, eu acho que muita gente não conhece, mas inclusive no documentário ela fala sobre, e é muito linda a música, porque ser Taylor Swift é maravilhoso, mas ao mesmo tempo ser Taylor Swift quer dizer viver sem privacidade alguma, e pra uma pessoa poder estar com ela, nunca vai poder entregar aquela paz de um relacionamento, porque vai sempre ser caótico namorar com a Taylor Swift. E aí ela fez essa música que é muito linda, dizendo que você nunca vai conseguir passar a paz pra um companheiro, e a pessoa que coproduziu essa música com ela, que foi o Aaron, ele já fez várias músicas com ela. Nesse álbum é basicamente todas as músicas dele, a Taylor e o Jack Antonoff, e essa música que é feita por eles dois, ele fala uma coisa muito linda no documentário, que ele fala, legal que é esse seu ponto de vista e tudo mais, mas quando você fez a música, eu pensei muito que eu conseguia me relacionar muito bem com ela, porque eu sou uma pessoa que sofre muito com depressão, e eu penso que eu nunca vou conseguir entregar essa paz de um relacionamento sem depressão pra minha companheira. Eu sempre vou ser um peso muito grande pra minha companheira, eu nunca vou conseguir entregar essa paz pra ela. E eu fiquei, oh meu Deus, que coisa mais linda, eu amo essa música pra sempre. E bem, em julho ela lançou Folklore. Em dezembro ela tava lançando Evermore. Esse foi um álbum mais espontâneo, ela disse que ela nunca parou de escrever de Folklore até Evermore, então são músicas que se conversam muito, a era é muito parecida. Os dois têm essa vibe meio floresta, uma coisa meio whimsical, uma coisa meio fantasiosa. Só que o Evermore, ele tem uma pegada mais um rock alternativo, eu quero dizer. E também foi um dos álbuns que a crítica amou, amou, amou demais. Evermore tem músicas como Willow, Champagne Problems, Tolerated, Dorothea, Marjorie, Evermore, Long Story Short,
e Coney Island. Dorothy, muita gente acredita que é uma música pra Selena Gomez, e Marjorie a gente sabe que é uma música pra vozinha dela. Lembra que eu falei lá no início que ela tinha uma vozinha que era cantora de ópera? Pois é, essa música é pra ela, e inclusive dentro da música a gente consegue ouvir a voz da vozinha dela. Eu não consigo falar muito sobre, senão eu vou chorar, porque essa música é muito, muito linda. Enfim, em 2022 a gente tem a era Midnight. Se você tá fazendo essas contas, nesse tempo todo ela ainda tava com o Joe Owen. 21 de outubro de 2022 a gente recebe o Midnight. Esse é um álbum que fala muito sobre saúde mental. E ela disse que é um álbum feito de músicas que ela ficou escrevendo durante a madrugada de vários anos da vida dela. Então tem coisas que ela passou quando ela era mais nova. Até porque lembra quando eu tava falando de John Mayer, disse que uma das músicas que poderiam ser feitas pra ele era Would've, Could've, Should've. É essa música de Midnight. Então pode ter sido uma música que foi escrita para o John Mayer, sei lá quantos anos atrás, e ela meio que trouxe nesse álbum. Aqui a gente tem músicas como Lavender Haze, Maroon, Anti-Hero, Midnight Rain, Vigilant Shit, Bejeweled, Karma, You're on Your Own Kid e Mastermind. Midnight também ganhou o álbum do ano no Grammy, e inclusive foi quando ela anunciou a nova era que ela tá agora, que já não é mais tão nova, mas enfim, é a era que ela tá agora, que é The Tortured Poets Department. Mas vamos lá, como eu disse, é um álbum que tem bastante sobre saúde mental, como por exemplo, Anti-Hero, ela fala muito da ansiedade dela, ela fala muito sobre a autoimagem dela, como que ela se vê. Bejeweled fala muito também sobre ela poder voltar à personalidade dela. You're on Your Own Kid é uma música belíssima, que inclusive para quem vê os Swifts cheios de braceletes de amizade, os Friendships Bracelets que todo mundo conhece hoje em dia, tem a menção a esses braceletes nessa música You're on Your Own Kid. Então é por isso que as pessoas usam muito nas Eras Tours. A música Vigilant Shit é um momento. Eu lembro quando eu tava fazendo essa aula pra minha mãe, porque eu também fiz. Também mostrei pra minha mãe. Tem falando sobre essa música Vigilant Shit, que a gente vai falar já já. E é uma música que fala sobre vingança, né? E minha mãe falou, essa mulher vai morrer, alguém vai mandar matar essa mulher. Ela é maluca, é? Ela faz uma música dessa. Ela fala um monte do Scooter Braun. Sem falar Scooter Braun. E porque a gente brinca muito com karma aí, falando Vigilant Shit, uma coisa que o mundo mandou de volta para o Scooter Braun, se ele botou toda essa negatividade em cima dela, ele recebeu também, porque as coisas não terminaram muito bem para ele. Ele vai continuar sendo um homem muito rico, inclusive uma das bandas que ele representava, não sei se ele ainda representa, porque eu não acompanho muito isso, mas ele representava uma dessas bandas famosas de K-pop, eu acho que é o BTS, eu não tenho certeza. Teve rumores de traição dele com a esposa dele se separou dele, levou um monte de dinheiros. Artistas muito famosos dele, como por exemplo o Justin Bieber, a Ariana Grande, a Demi Lovato, o Kanye West, todos eles largaram o Scooter Braun, todos eles acabaram com o contrato com o Scooter Braun. E tem rumores aí de que ele podia estar envolvido com as coisas de droga e enfim, nada muito legal, que ela comenta lá na música Vigilant Shit. E como de uma forma icônica ela diz, eu não estou me vestindo para homens, eu não estou me vestindo para mulheres, eu estou me vestindo para vingança. E ela veio e entregou vingança. Ou melhor, o karma fez isso por ela. Hoje em dia nos encontramos na era The Tortured Poets Department. É difícil falar o nome, mas esse é o álbum. E também quando ela lançou esse álbum, ela resolveu lançar um álbum duplo, porque tem a Anthology também. 2 álbuns totalizando 31 músicas. A mulher lançou um monte de música de vez. Isso foi no dia 19 de abril desse ano, de 2024. E todo mundo tava achando que ia ser um álbum sobre o Joe Owen, sobre o término deles. E de fato, algumas músicas foram. Mas eu acho que uma grande parte, talvez a maioria, é pro Matt Healy. Nesse álbum a gente tem músicas como Down Bad, Peter, que é uma das minhas favoritas, The Tortured Poets Department, eu preciso parar de falar esse nome, é muito difícil, Guilty as Sin, Fortnite, Florida, The Prophecy, Cassandra, enfim, tem muitas músicas maravilhosas. Essas são talvez as que eu mais goste. Clara Bow é uma música magnífica, inclusive eu faço menção a essa música no meu vídeo de A Substância, o filme, quando eu faço minha review sobre o filme, eu falo sobre essa música, o que é que tem a ver, você vai ter que ver o vídeo, vai lá, assiste, tá bom? Eu acho que faz sentido. A gente tem uma música chamada Thank You Amy, que é uma música pra Kim Kardashian e pro Kanye West, a gente acredita de novo, nada muito confirmado por ela, mas claramente é. Peter é uma música belíssima, galera, vão parar pra ouvir Peter, na moral, tem uma referência a Peter Pan e toda a história de que o Peter Pan dizia que ia voltar pra Wendy e ele acaba nunca voltando, ele acaba nunca crescendo, e enfim, essa música é muito linda. I Can Do It With A Broken Heart é a música que traz aquela frase icônica que todo mundo tá usando, eu choro demais, mas eu sou muito produtiva. Pois é, essa música é ótima, falando como ela consegue fazer tudo, mesmo com o coração partido, porque ela fez essa Eras Tour inteira, a tour mais valiosa da história, e ela fez um momento quando ela tava, né, passando ali por uma certa
depressãozinha de término. E essa depressãozinha de término não foi só por conta do Joe Owen, porque lembra que também muitas músicas foram para o Matt Healy, e aí você fica, quem é Matt Healy? Porque eu também não conhecia. Mas quem gosta de um rockzinho mais alternativo provavelmente conhece a banda dele, The 1975. Eu não conhecia, fiquei conhecendo ele a partir de Taylor Swift mesmo. Continuo não conhecendo, eu acho, nenhuma música deles. Nunca procurei saber se eu conheço ou não. Posso ter ouvido alguma, mas nunca procurei saber muito dele. Mas o negócio é, Matt Healy tá na vida de Taylor Swift e talvez eles estão se pegando entre idas e vindas e se pegaram rapidinho e se pegaram mais sério desde 2014. Pois é. Ele tá há uns tempos aí já. Na era 1989, eles meio que começaram uma amizadezinha ali que parecia meio que uma amizade colorida, nunca se sabe. Se sabe sim, eles se pegaram ali, mas enfim. O negócio é que o Matt Healy, ele é uma pessoa um pouco polêmica. Ele tem comentários polêmicos, ele parece uma pessoa meio estranha. E ele é muito apegado ao abuso excessivo de substâncias químicas. E isso não bate muito bem com a nossa menininha Taylor Swift. Então parece que eles tiveram esse relacionamento agora, depois que ela terminou com o Joe Owen, finalmente tem um relacionamento público, saindo juntos, deixando o paparazzi pegar a foto deles, aparecendo um no show do outro, falando eu te amo pra câmera, pra poder dizer um pro outro que se ama através dos shows deles. Enfim, parecia ser um romance que ia ser muito fofinho, porque ninguém tava gostando deles dois, mas eles iam continuar juntos. Mas não durou não, galera. Não durou nem um pouco. E a gente tem músicas como The Smallest Man Who Ever Lived. Essa muito provavelmente é pra ele, galera. Essa música é pra ele. A gente só não pode dizer é porque não tem o nome Matt escrito, mas é pra ele. The Black Dog, The Tortured Poets Department é pra ele também, muito provavelmente. Peter, eu acho que é pra ele, porque fica dizendo esse negócio de que eu vou crescer e eu vou voltar, eu vou crescer e vou voltar. E eles tiveram esse relacionamento de ida e vindas. But Daddy, I Love Him. Florida, I Can Fix Him, No Really I Can't. Também, muito provavelmente, é pra ele. Mas a gente não vai passar muito tempo falando disso. Sabe por quê? Porque não importa. Porque a Taylor Swift passou por muito relacionamento que era pra fazer arte bonita, tá ligado? Gente que não presta e tá tudo certo. Mas agora ela está com Travis fucking Kelce. Carol, você gosta de futebol americano? Não faço nem ideia de como que funciona esse jogo. Não importa, a gente ama esse homem porque ele parece ser maravilhoso. Porque nenhum namorado da Taylor Swift foi tão publicamente apaixonado por ela quanto esse daqui. Ela tem 33 anos, ele tem 34, que bonitinhos, mesma época ali, bonitinhos. A primeira aparição juntos deles foi em setembro de 2023, mas a gente acha que pode ter começado um tanto antes. Ele é tight end do Kansas City Chiefs. Se você sabe de futebol americano, você sabe o que eu tô falando. Se você não sabe, isso não importa também pra gente, né? Ele joga futebol americano, galera, é isso que importa. E ele é muito famoso por isso, ele é muito bom. Ele tem um podcast com o irmão dele, que tem uma dinâmica muito engraçadinha, fofinha. Aparentemente a família deles é muito unida. E a gente acha que eles começaram o relacionamento deles por conta de um show da Taylor Swift. Porque nesse podcast que o Travis tem com o irmão dele, ele falou que ele foi pra um show dela, mas ela não estava atendendo ninguém depois do show. E ele até tinha feito um braceletezinho da amizade dizendo o número dele para poder entregar para ela, mas ele não conseguiu entregar para ela porque ela não estava atendendo ninguém. E aí depois desse episódio do podcast ter saído, aí começaram os rumores de que eles estavam juntos, depois eles apareceram juntos. Então talvez a menina Taylor ouviu, achou fofinho, deu uma chance pro boy e aí eles ficaram juntos. Gente, ele tem 1,96 de altura, eu acho importante falar isso porque a Taylor Swift tem 1,80 de altura, não é tão fácil achar um homem mais alto que ela e ele é um grande lindo, a gente gosta muito desse homem. E eu sei que parece ser uma coisa que não é tão importante, mas a Taylor Swift sempre é muito vocal, falando como é difícil ter privacidade, como todos os relacionamentos dela sofreram muito com isso, porque as pessoas tinham medo da Taylor Swift, porque por mais que eles quisessem se relacionar com a Taylor Swift, a grandeza dela incomodava de alguma forma, e o Travis Kelce parece não se incomodar nem um pouco com isso, ele parece inclusive celebrar isso. Então, galera, a gente tem que respeitar esse homem. Se der errado, se eles terminarem, tudo bem, mas ele entregou um romance de livro pra Taylor Swift, que é a nossa querida apaixonada por livros, tá ligado? Eu acho que é isso aí. Parabéns. Gostamos do Travis. Vamos parar rapidinho só pra falar uma coisa antes de acabar, que a Taylor Swift, muita gente fala que ela não se posiciona muito. Lembra que eu falei sobre a necessidade de celebridades hoje em dia com grandes plataformas se posicionarem? A Taylor Swift, ela se posiciona. Isso não quer dizer que ela precisa chegar em uma entrevista e falar as coisas. Ela faz as coisas que ela sabe que as pessoas vão acabar sabendo, mas ela não precisa de fato falar sobre. Como, por exemplo, toda essa guerra aí que tá tendo, ela e a Selena Gomez foram pra um evento beneficente para arrecadar fundos pra Gaza.
toda aquela polêmica da fã que acabou falecendo aqui no show do Brasil, muita gente já caiu em cima da Taylor Swift falando como ela não fez muito pela família da fã, como ela não se responsabilizou por aquilo, ela não fez nenhuma grande ação. Mas galera, processos são coisas muito sérias. Aquilo ali que aconteceu foi muito sério, ela não podia fazer muita coisa. Eu ainda acredito que em algum momento a gente vai descobrir o que aconteceu, mas o que acontece é que a própria família da Ana acabou dizendo: não queremos mais um circo sobre a morte da nossa filha, não vamos falar sobre. Taylor Swift entrou em contato com a gente, foi ótima, eles foram para o show da Taylor Swift depois. Eu acho que se ela fosse tão descuidada com tudo que aconteceu por baixo ali dos panos, eles não iam estar apoiando ainda ela. E ela é uma menina que está se envolvendo cada vez mais com política. Ela tá sim falando quem ela apoia, buscando falar sobre pautas mais importantes nos Estados Unidos. Ela se posicionou muito com a indústria também. Teve uma época que ela tirou todo o catálogo dela do Spotify. Ela fez uma carta aberta para Apple falando sobre os direitos dos artistas nos streamings e fez uma grande mudança para os artistas. Então assim, ela tá sempre se posicionando. Pode parecer uma pessoa mimizenta, pode parecer uma pessoa chata, porque, ai meu Deus do céu, você tem que ficar reclamando das coisas. De vez em quando, só quem faz a mudança mesmo é a galera mais alta, e ela tá botando a cara a tapa pra poder tá fazendo essas mudanças. As pessoas vão ficar falando que ela é chata e ela vai continuar fazendo. Então aquele negócio, ninguém nunca fica feliz, né? Se ela não faz nada, as pessoas falam que ela não faz nada. Se ela faz alguma coisa, ela é mimizenta. Então assim, muito difícil, realmente. Vamos só finalizar aqui falando sobre a potência que é Taylor Swift, a potência que são as turnês dela. Porque toda turnê grande tem um ato de abertura. E esses atos de abertura são com artistas menores, né? Que ainda não tem tanta fama. E eu vou só mencionar aqui pessoas que abriram os shows de Taylor Swift e depois que abriram esses shows, estouraram fora de normal. A Tour Fearless, quando passou pelo Reino Unido, teve abertura de Justin Bieber. Reputation teve Halsey e Camila Cabello. A Red Tour, como eu já falei, teve o Ed Sheeran. 1989 teve Shawn Mendes. E a Eras Tour agora teve nos Estados Unidos e na América do Sul, quem abriu foi a Sabrina Carpenter, que é a artista do ano. Na Europa teve Paramore, que é uma banda que eu sou completamente apaixonada desde a minha 7ª série, amo. Eu fiquei muito feliz que eles voltaram a ter um reconhecimento muito grande e há novos fãzinhos agora para continuar a carreira deles, porque Paramore deveria ser mais ouvido por mais pessoas. Eu amo essa banda. E agora quem tá finalizando a abertura dos shows dela é a Gracie Abrams, que assim, também tá gigante. Então o poder dessa mulher é uma coisa fora do normal. Ela toca e a pessoa brilha, basicamente. Vamos finalizar então dizendo pra Taylor Swift tocar aqui. Eu tô precisando, minha senhora, ser iluminada também. Faça favor de mandar uns dinheiro pra cá. E é isso, minha gente. Já ficou escuro aqui. A imagem deve estar terrível. Obrigada pra quem ficou até o final. Se você viu o vídeo até o final, diga aí nos comentários que você viu. Deixa alguma coisa nos comentários. Eu sei que poderia ter muito mais coisa, mas assim, esse vídeo já deve estar gigantesco. E é uma aula introdutória pra pessoas que querem conhecer as coisas básicas da Taylor Swift. Mas se você quiser deixar alguma curiosidade aí, por favor, deixa nos comentários. Vai ser ótimo. Compartilha com mais pessoas pra chegar a mais pessoas e eu ter uma comunidade maior aqui. Não esquece de me seguir nas outras redes sociais. E é isso. Se vocês quiserem deixar algum tema para algum outro vídeo, deixa aí nos comentários que eu tô aqui para ouvir vocês. E, enfim, até o próximo vídeo.